20 anos com você. Olá, muito bem-vindos. Começa agora mais um Nasceu, Bora Cuidar. A perda de um ente querido é algo difícil de superar, não é mesmo? Imagina para as crianças. Como a gente faz para lidar com o luto infantil? Será que aquela velha cultura de falar que o parente virou uma estrelinha, que ele está dormindo, será que isso é realmente certo? Não falar com a criança sobre o luto? Não levar no velório? O que a gente tem que fazer? Para falar sobre esse assunto hoje aqui no programa, eu recebo a psicóloga Daniela Marinho, que vai dar dicas e vai conversar com a gente sobre o luto infantil. Além disso, temos o quadro Dicas da Psi, com a doutora Clarissa, que também vai esclarecer para a gente sobre o luto. E hoje eu anuncio a campeã do concurso de fotografia, da Fernanda Bugarelli. No último bloco, vocês irão saber quem foi o ganhador ou a ganhadora do concurso. O programa está muito legal. Se eu fosse você, não saía daí. A gente já volta com mais Nasceu, Bora Cuidar. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Você que é artista em modo geral e que acompanha toda a programação da TVC pela TV e pela internet, não perca o Hits TV nesses dias e horários. Entre em contato com a nossa produção e venha mostrar o seu talento no Hits TV, aqui na tela da TVC. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis.
Estamos de volta. Bom, como havia falado com vocês, falar sobre o luto é uma coisa muito difícil até para nós adultos. Então, pegando, né, a oportunidade da pandemia, onde as crianças tiveram muitas perdas, agora recentemente, né, que a Marília Mendonça deixou aí um bebezinho pequeno também, achei importante falar sobre isso para a gente desmistificar muita coisa que tem envolvida aí no luto infantil. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no programa a doutora Daniela Marinho. Muito obrigada por aceitar o convite, por participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz, né, em poder falar sobre esse tema, porque realmente é um tema muito importante, né, e existem ainda muitos mitos, né, a respeito da morte, né, de como conversar sobre, né, e hoje eu vou ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Bom, acho que o principal, né, o início desse assunto, existe uma forma correta de se falar sobre a perda de um ente querido ou de um amigo para uma criança? Existe sim, existe sim. Primeiro que existem vários fatores, né, que estão envolvidos no processo do luto, né, de como se processa o luto, e isso envolve, por exemplo, a relação que a criança tinha, né, com o ente que partiu. Também tem a questão cultural, né, em como a sociedade concebe a morte, né, como existe o filme Viva, né, que trata a cultura mexicana, né, onde para eles a morte faz parte já de uma cultura, né, onde se celebra ali aqueles momentos, né, que foram vividos com a pessoa, as lembranças são muito importantes, né. E em algumas culturas africanas também, né, existe os griots que vem passando de geração por geração essa ancestralidade. Então, quando a criança, né, ela entra em contato com a morte, ela já tem alguma coisa ali já pré-concebida, né, e instrumentos para poder lidar com aquele momento, né, com aquele impacto. Mas existe sim uma forma correta de se falar sobre a morte. E nós temos dois tipos de morte principais, né, que é a morte crônica, o processo crônico, né, da morte, que é quando são pessoas mais idosas, né, que estão chegando ao fim da vida, é um processo natural. Pessoas que ficaram doentes, né, e os familiares acabam sendo envolvidos ali naquele momento. E também existe a morte súbita, né, que é morte por acidente ou um infarto, alguma coisa assim, onde realmente pega todos de surpresa, né. Quando a gente fala da morte crônica, né, desse processo de luto crônico, o importante é já ir familiarizando a criança com aquele contexto, né, trazendo para ela a possibilidade daquela pessoa, se for hospitalizada, não voltar, né, ou quando a pessoa está ficando muito velhinha já, mostrar que a vida tem um ciclo, tem um começo, tem um meio, tem um fim, né. E já ir trabalhando essas questões para quando a criança for impactada, né, com esse momento, principalmente assim, morte de avós, tios, né, ela já criou mecanismos ali para lidar com aquela situação, né. Já a morte súbita, ela é um pouco mais complicada, porque ela pega todo mundo de surpresa, né. Então, assim, é importante nesse momento que a pessoa que for comunicar, né, seja verdadeira, seja autêntica, né, se prepare para esse momento, né, não conte assim de supetão, no calor da emoção, né, se prepare para conversar com essa criança e trate a morte como um processo natural mesmo da vida, né. É muito importante também que a pessoa, ela converse olho no olho com a criança, no momento próprio delas ali, né? E uma dica, por exemplo, é começar falando, né, filho, filha, ou quem quer que seja, né, a criança ali no caso, eu preciso conversar sobre uma coisa triste com você, né? É sobre a pessoa e já fazer uma introdução, né? Sim, fazer uma introdução. Né? E mostrar o quê? Que é natural se sentir triste, né? Eu também estou triste com essa situação, né? Acolher aquela criança,
abraçar, ficar e principalmente abrir um campo de diálogo. Né? É muito, muito importante que a criança sinta que ela tem alguém de referência, né? Principalmente os cuidadores, onde ela pode se expressar. E ali ela vai trazer as suas dúvidas, né? As suas angústias, os seus medos, porque as crianças ficam com muito medo. E, inclusive, as culpas. A criança ela tem uma tendência a se culpabilizar, né? De eventos negativos que acontecem. E, de acordo com a idade da criança, o luto tem que ser tratado de formas diferentes e todo aquele processo das fases do luto, isso também acontece com as crianças ou é de forma distinta? Então, o processo de luto, ele acontece junto com o desenvolvimento humano. Então, assim, cada etapa infantil precisa ali mesmo, a criança pede uma resposta diferente, né? Então, assim, crianças de 0 a 10 meses, elas percebem a ausência, né? Só que de uma forma muito envolvida ali com a rotina, porque a criança, quando é nenenzinho, conhece o colo, conhece o cheiro, conhece o jeito que balança, tem a rotina da casa, né? Então, a criança, ela se sente impactada ali naquela rotina, muda o barulho, né? Muda o horário do sono. Então, é importante para de 0 a 10 meses que se mantenha o mais próximo possível da rotina da criança, né? De 10 meses em diante até 2 anos, mais ou menos, que é a idade até do filho da cantora, né? Maria Cília, que faleceu. Marília Mendonça. Desculpa. Marília Mendonça, que faleceu. E muitos se perguntam, conta, não conta, como é que faz, né? Sim, a criança, ela tem memória, ela não vai conseguir verbalizar naquele momento, né? Mas ela dá sinais. Quais são os sinais que ela apresenta? Ela pode ter regressão de comportamento, por exemplo, desfraldou, volta a fazer xixi. E isso que eu tô falando é de 10 meses a 2 anos. A criança apresenta birra com maior frequência, irritabilidade, agressividade. Então, assim, são comportamentos que ela, né, produz, dizendo que ela está passando por um sofrimento ali, né? Já desde essa idade é importante que se comunique, mesmo que ela não verbalize, mas ela está inserida ali naquele contexto, né? Crianças de 2 a 5 anos, é uma idade, assim, super, super importante de se trabalhar muito bem o luto. Por quê? Porque nessa fase, as crianças, elas tomam para si as questões e as angústias. Então, assim, ela se sente culpada, né? Ela fica irritada, ela se sente abandonada, né? Se o luto não é comunicado da forma correta, né? Então, assim, são comportamentos que podem vir, né, decorrentes de uma má comunicação com esse período, né, de idade. Já as crianças um pouco maiores, elas têm essa sensação de abandono muito intensa e muito medo do que pode acontecer, né? Por exemplo, o que vai mudar agora, quem vai cuidar da gente, onde que eu vou morar. E principalmente a angústia de separação é muito intensa, dos 5, 7 até os 9 anos, mais ou menos, né? Então, assim, as crianças, elas têm medo de ficar longe das pessoas queridas, né? Então, assim, a mãe sai, o pai sai, é um choro muito intenso, porque tem medo que aquilo aconteça com eles também. Né? E as crianças com 10 anos a mais, né? Crianças ali, pré-adolescentes e tudo, eles já têm uma dimensão bem abstrata da morte e das consequências. Então, assim, é importante em todas essas etapas manter a criança participante de todo o processo, né, de luto. E você me perguntou sobre as fases do luto, né? As fases do luto, na verdade, é uma referência, surgiu com um estudo, né, da Elizabeth Kubler-Ross, que ela trouxe estudos, ela estudava a finitude da vida e as reações emocionais, né, de pacientes que estavam com doenças crônicas. Então, os pacientes estavam tratando do próprio luto. Então, que são aquelas 5 fases que todo mundo conhece, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, né? A depressão e a aceitação. Na verdade, essas fases, né? Não existe uma linearidade para isso.
Ou seja, isso não acontece nessa mesma ordem e nem com todos esses elementos, né? As fases do luto, ela está ali para trazer o quê? Emoções que estão envolvidas naquele momento. Então, sim, as crianças vivem essas mesmas fases, sim, assim como os adultos, né? Então, tem a parte da negação, por exemplo, né? Onde a pessoa fica impactada, não, isso não é possível, não é comigo, é um pesadelo, não é verdade, né? A segunda fase da raiva, por que comigo, né? Por que foi assim? Então, realmente é um sentimento de revolta, né? Muito grande. E a fase da barganha é quando a pessoa acredita, e a criança também, né? Que ela poderia ter feito alguma coisa que pudesse evitar aquele acontecimento. E acaba também, é um momento que tem muito a sensação de culpa, o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, né? Como que eu poderia ter aproveitado mais, vivido mais. A fase da depressão, né? É a fase onde se concretiza, né? Se materializa mesmo a morte, né? Que o ente querido não vai voltar. Então, é quando se toma a consciência, né? De que aquela situação não é reversível. Então, a pessoa, ela entra num estado maior de tristeza, né? E aí é nesse processo que tem uma elaboração mais profunda mesmo, onde a pessoa ela fica mais recolhida e aí ela começa a desenvolver mecanismos para saber como que ela vai fazer dali para frente, porque já se concretizou aquela situação, né? E daí vem a parte da superação, que é quando se olha para trás, né? A perda, ela tá ali, ela existe, ela é real, mas você lida com ela de uma forma que cause menos dor, menos angústia. Legal. E agora, assim, acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né, com relação à criança. É cultural a gente falar coisas do tipo, virou uma estrelinha, tá dormindo, foi viajar, não vai voltar mais. Afinal, a gente pode utilizar disso, não deve, não é certo? Explica um pouquinho pra gente. Então, não se deve usar. Por quê? A criança, ela usa como mecanismo de comunicação, ela está numa fase muito concreta, né? A fase da abstração, ela vem lá para 9, 10 anos de idade, né? Então, ela está na linguagem concreta. Então, quando se diz para uma criança, né? Fulano virou uma estrelinha, né? Foi trabalhar. A criança pode entender que primeiro que ela tem a possibilidade de reverter essa situação, então eu posso ir lá em cima, né? Posso buscar essa estrelinha, posso ir de avião, né? Então ela tem essa sensação de que em algum momento ela pode reverter essa situação, né? E também porque ela leva para o concreto, virou uma estrelinha, subiu, tá lá em cima, né? Ou então, por exemplo, foi trabalhar, né? Que trabalho é esse que nunca volta? Ela tá ali lidando com a perda, com a falta, né? E a pessoa não volta, ela antes podia ligar, hoje não liga mais. Então, assim, a criança, primeiro que ela vai se sentir, né, abandonada, ela pode se sentir abandonada. Sim. Porque se alguém virou estrelinha, foi lá para o céu, foi por alguma vontade, né? Ela quis ir lá para o céu, ou ela quis ir trabalhar. Então, existe essa sensação de abandono, né? Fui deixado. E também a criança vai crescendo e ela vai elaborando as próprias questões, né? Sim. E aí ela começa a se questionar e se dar conta de que a situação não era real, ela pode se sentir enganada e perder a confiança nos pares, né? E isso, assim, acaba repercutindo ao longo de toda uma vida, né? Verdade. E os rituais de despedida, né? Velório, enterro. Muita gente não leva a criança porque acha que a criança vai sofrer, que aquilo não é ambiente para a criança. Mesmo segmento. E a criança deve participar. Então, os ritos de passagem, eles têm uma função, né? Eles vêm para concretizar uma situação. Isso qualquer rito de passagem, né? Ele vem ali para concretizar uma condição e ajudar nessa transposição para esse novo momento, certo? Então, assim, sobre velório, né? Por exemplo, crianças muito pequenas. Se a família se sentir à vontade
de levar e se sentir preparada para amparar aquela criança, tirar ali todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos. Então, assim, levem num momento onde vai estar mais tranquilo, não evitar aqueles momentos mais, né, onde a emoção está mais à flor da pele. Emoção, Então, assim, levem momentos mais brandos, se a família se sentir preparada para levar aquela criança, né? Para ela ter um amparo. Mas o que acontece? Se a família não me sentir preparado, não quis levar, ok. Mas é importante sim que se faça um rito de passagem com essa criança. Como? Né? Primeiro, perguntando para essa criança, por exemplo, como ela gostaria de se despedir. Dessa né? pessoa. Daquela pessoa. Pode ser por um desenho, pode ser por um momento onde todos ali vão se juntar e vão conversar sobre, né? Pode ser soltando um balão, pode ser de várias formas. As crianças são muito criativas e imaginativas, então, assim, elas mesmas vão trazer respostas, né? Mas é importante, sim, que você faça esse momento e, assim, perguntar para a pessoa, para a criança, né? Se ela quer dividir com alguém aquele momento, com um amigo, né? Então, assim, que se faça esse movimento, né? Que ela participe da missa que tem depois, porque a criança, ela é um membro da família como todos os outros, né? Então, ela precisa ser inserida da mesma forma, mas com a linguagem adequada, né? E agora você falou, essa questão da linguagem e tudo, existem meios lúdicos também para a gente conseguir tratar desse assunto do luto de uma forma mais branda, mais suave e que a criança interaja com a gente, que seja mais fácil até para a gente, né? Sim. Também. Sim. A criança, para ela compreender o luto, ela se baseia em 4 pilares, né? Que primeiro é a universalização, que é quando a criança entende, por exemplo, que isso acontece com todo mundo, né? E com tudo que é vivo. Tudo que é vivo, um dia morre. Então, assim, seja uma florzinha que desabrochou, né? E depois ela secou. Seja no processo da borboleta, eu gosto muito do processo da borboleta porque existe todo um nascer, crescer, se desenvolver e morrer. E a borboleta, quando ela nasce, né? Quando ela vira borboleta, ela tem um tempo muito curtinho de vida, né? E a borboleta faz o que nesse período muito curtinho de vida? Ela faz o que ela mais gosta de fazer, que é voar, que é bater asas, que é conhecer coisas. Então, assim, e conversando, né? Trazendo histórias onde trabalham essas questões da universalização, né? Trazendo o processo natural da vida, né? Onde tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. A criança também, ela precisa... né, entender que as coisas, em muitos momentos, não são reversíveis, né? Que a gente perde coisas o tempo inteiro, né? Podemos perder coisas mais simples, mas também passamos por perdas mais significativas. Então, familiarizar a criança nesse processo de perda. Perdi um lápis, né? É uma perda menos significativa, mas a criança já está em contato ali, né? Ou então, até o momento que... né, ela se depare com uma perda maior, né, até de uma mudança, por exemplo. Enfim, a criança também, ela precisa, né, desse processo de luto. Entender essa parte da cessação. O que é isso? É quando ela entende que o nosso corpo físico tem um limite, né? Então, quando ela começa a tomar consciência de si, que o quê? Que ela tem um coração que bate, pulmão que ajuda a gente a respirar, né? Entender nossos processos orgânicos mesmo ali, isso é tudo conversando com a criança, né? E também a criança entende essa parte, ela precisa entender, né? Enfim, dessa parte de que existe uma causa para que as coisas aconteçam. Por quê? Se tem uma causa, foi por um motivo específico, né? Não foi, então, porque eu fiz alguma coisa e alguém se aborreceu e isso aconteceu, né? Foi por um motivo que está fora dela e além das possibilidades dela, né? Então, assim, quando você fala do lúdico, sim, é conversando, apontando essas questões, né? E aí temos livros,
Temos jogos, temos filmes, temos histórias. Ah, legal. E aí, gente, a doutora Daniela disse que vai disponibilizar para mim alguns links de histórias que já têm histórias contadas e livros também que são bastante interessantes. E eu vou disponibilizar tudo para vocês na página do programa do Instagram, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo e já volto com esse bate-papo super educativo e instrutivo com a doutora Daniela. Até já! Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos. E para quem está ligando a TV agora, no programa de hoje estamos falando sobre como lidar com o luto infantil. Vamos continuar nossa conversa aqui com a doutora Daniela. Bom, como você já tinha falado, que é importante fazer esse ritual da passagem com a criança, né? E perguntando para ela como ela gostaria de se despedir. Sim. Acho que duas coisas muito importantes também se relacionam com os sentimentos da criança, né? Foi o que você falou, de deixar um espaço para a criança sofrer aquela perda, para ela chorar, para ela perguntar. E também de reforçar tudo que aquela pessoa representava na vida da criança. Eu acho que isso é importante para ela poder passar por esse momento de uma forma... como a gente, né? Assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu amava, eu cuidava, e para ela guardar só as lembranças boas. Sim, é muito importante se trabalhar as memórias, as lembranças, né? Tem gente que acha que tirando a foto, né, não falando sobre a pessoa, isso vai amenizar a situação, né? Muito pelo contrário. Né? E isso reforça uma sensação de afastamento mesmo, né? Como se aquela pessoa talvez não tivesse existido. E é justamente o contrário que faz a gente ter, assim, né, um conforto maior e tudo mais. Então, assim, é muito importante a gente se conectar com as nossas lembranças, com as nossas memórias. A nossa memória conta quem a gente é, né? Ela traz... nós somos um resultado de uma sequência de vivências e experiências, né? Positivas e negativas. Então, entrar em contato com as nossas lembranças e com as nossas memórias é muito importante. No caso de alguém que já se foi, né, quando a gente volta lá para aquele lugar daquela lembrança, né, a gente às vezes até fecha os olhos e volta e conversa com a criança e fala com ela, você lembra daquele dia que você, né, fez isso, aquele dia que você fez aquilo e tudo. Quando a gente traz de volta, né, as nossas lembranças, a gente revive esses momentos, né? E são nesses momentos que nós eternizamos essa pessoa, porque uma pessoa só morre, de fato, quando ela realmente é esquecida, né? Então, assim, é passar de geração para geração, é falar do avô para o neto que acabou de nascer, né, do avô que já se foi, é falar de um pai ou de uma mãe, né, que não está mais ali presente, mas como amava, né? Como amava, como desejava, como imaginava que as coisas seriam. Então, assim, trazer com uma certa naturalidade mesmo, né? Essas lembranças e se apegar a esses momentos, né? Que é o que fica, Sim. né? É o que conforta. É verdade. E já aproveitando esse gancho também do sentimento, nós adultos, a gente tem uma prática de esconder
os nossos sentimentos das crianças, Sim. né? Nesse caso específico de uma perda de um ente querido, vamos exemplificar aqui, né? Que você tenha a perda de um pai, de uma mãe, de um avô. A gente tende a querer ser forte, entre aspas, e não passar aquilo para a criança. Isso também não é certo, né? Na verdade, assim, foi criado um mito, né? Foi criado um mito de que existem emoções positivas e negativas, né? E que a gente deve evitar entrar em contato com emoções negativas, né? Porque isso é como se ampliasse aquela situação, como se ampliasse aquele repertório de respostas, né? Eu não quero entrar em contato com a tristeza, porque a tristeza vai ficar maior. Eu não quero entrar em contato com a raiva, porque a raiva... E não é assim. Todas as emoções, elas são humanas, né? E todas as emoções, elas têm uma função. Elas têm um papel na nossa vida, né? E quando a gente mostra para a criança que nós estamos tristes, né? A mãe está chorando. Por que você está chorando? A criança pergunta, né? Mamãe, está tudo bem? Por que você está chorando? Estou chorando porque estou com saudade, né? Estou chorando porque hoje estou um pouco triste. Quando o adulto faz isso, ele mostra para a criança que ele está em sincronicidade com aquelas emoções, porque a criança também sente as mesmas coisas, né? Mas se ela não vê o adulto expressando, ela entende o quê? Que ela não tem esse espaço de expressão, né? Então ela começa a guardar para si. Então, sim, é muito importante. Né? E outra coisa também é que a gente ouve, né? Principalmente dos mais velhos. A criança não entende dessas coisas, não. Não fala nada que ela não vai saber nem o que está acontecendo. Acho que um grande erro é a gente subestimar a inteligência da criança, né? Porque isso, de acordo com tudo que você já falou aqui, pode prejudicar essa etapa do luto. Sim. As crianças, né, como eu falei, desde as crianças muito pequenininhas, né, ali dos 10 meses aos 2 anos, ela sente a falta do adulto, né, que se foi, ou da criança, enfim, da perda, e ela tem memórias disso, desde dessa idade bem tenra, né, e para as crianças maiores, até dos 5 aos 7 anos, assim, já existe, né, uma comprovação científica mesmo de que as crianças, elas desenvolvem mecanismos para lidar com aquilo. Por que vem essa crença, né, de que criança não entende? Porque a criança não verbaliza como um adulto, mas a criança desenha, a criança brinca, na brincadeira ela traz aquela perda, né, ela traz aquela falta. A criança, ela chora, então ela se manifesta de outras formas que é a forma de comunicação dela, né, através do lúdico. Ela não vai verbalizar de uma forma concreta como os adultos fazem, né? Mas sim, ela entende tudo que está se passando, né? E como eu tinha falado anteriormente, né? O processo de luto, ele é ali juntinho, paralelo com o desenvolvimento da criança. Então, ela está se desenvolvendo, ela está captando e entendendo tudo. E uma outra questão que me veio à cabeça aqui é porque as crianças naturalmente são curiosas. Sim. Né? Então, vira e mexe, mamãe, o que é morte? Mamãe, fulano morreu. O João mesmo, ele viu na TV a notícia. Mãe, como ela morreu? Para onde ela foi? E aí começa a metralhar várias perguntas. E como que a gente faz nessa situação? A gente explica, né, o que é a morte, disso tudo que você falou, o que é a morte, como a gente faz para lidar com isso, mesmo que não seja um momento específico da criança, né, da família, é importante também, né, explicar. Se a criança trouxe essa demanda, sim, né? O que é a morte? A morte é isso, é essa transição de um corpo físico, que não existe mais, né, para uma relação interna, né, onde a pessoa vai viver ali nos seus afetos, nas suas lembranças. Então, explicando assim para as crianças, claramente, né? Hoje, essa pessoa não está mais aqui com a gente, né, porque ela morreu, mas ela vai passar a viver, né, de uma outra forma dentro da gente, né? E através das nossas ações. E assim, se a criança traz essas questões, traz essas dúvidas, sim. E também nós adultos, né, não precisamos ficar com aquela responsabilidade de ter que saber tudo, ter que responder tudo, né? O
o que é importante é ser franco, né? Ter clareza. Então, assim, olha, isso agora eu não sei, mas eu vou procurar saber. E quando procurar saber, e quando souber, de fato, comunicar, responder, né? Ah, legal. E assim, existe alguma situação que esse luto fuja da normalidade, que nós pais tenhamos que prestar atenção, procurar ajuda? Sim, né? Existe tanto para aquelas famílias que prestaram, né, todo esse apoio, né, tiveram uma rede de apoio para essa criança fortalecida, esclarecendo dúvidas, né? Pode ser que essa criança venha a desenvolver, sim, algum quadro ansiogênico, né, ou depressivo, bem como é muito provável que famílias que não dão esse suporte, né, as crianças venham a desenvolver e, assim, às vezes não desenvolve naquele momento, mas isso vem a aparecer alguns anos mais lá para frente, né? E são problemas que se arrastam ao longo da vida, né? Porque a gente sabe que o período da infância é um período particular no desenvolvimento. Então, assim, o que acontece na criança acaba sendo arrastado, né, por um período longo de vida. Então, sim. E quais são os sintomas, né? O que se deve observar? O que impactou no modo de vida da criança, né? A criança teve regressões? O que é isso? A criança que parava de usar chupeta voltou a usar chupeta, já tinha parado de fazer xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama. Teve alterações no padrão de sono, teve alterações na alimentação, né? Tá com muito ou pouco apetite. A criança, ela tá com muito medo, né? A criança que dormia sozinha volta a querer dormir com os pais. São sintomas, né? Como é que está impactando na vida escolar da criança, né? A criança teve alguma alteração ali, né, no rendimento ou não quer frequentar. É muito comum que crianças com ansiedade, né, evitem contato social, né? É muito comum, principalmente pela angústia de separação que fica muito evidente ali quando alguém morre, né? Esse sentimento de perda. E é muito importante também a família estar juntinho com a escola, né? Conversando sobre a perda, preparando esse ambiente de retorno para que a criança retorne num ambiente onde as pessoas já estejam preparadas ali para manejar, né, aquela situação, caso ela fique ali desconfortável e tudo mais. Mas, enfim, esses são os principais sintomas, né, que podem ser observados quando muda o comportamento mesmo. A criança pode ficar mais agressiva, enfim. Ah, legal. Sim. Bom, passou tão rápido, né? Foram tantos esclarecimentos. Eu gostaria de te agradecer muito a participação aqui no programa. Eu acho que é um assunto muito delicado, mas muito importante de ser falado. Sim. Né? E se você ficou com alguma dúvida, com algum questionamento, mande uma mensagem pra gente, ou pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, que eu tenho certeza que a doutora Daniela vai responder aí com todo carinho. Sim. Tá bom? Quer deixar um recadinho para alguém? Fica à vontade para dizer sobre sua página no Instagram, para o pessoal te seguir. Então, minha página do Instagram é danimarinho.neuropsi, né? Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. A gente ainda tem na nossa sociedade esse tabu do tema, né? Morte, perda, dor, né? Então, assim, queria agradecer de coração a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho. Venha sempre que quiser, as portas do programa estão abertas para você. Obrigada. Tá bom? Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta com mais Nasceu, Bora Cuidar. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade.
Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Voltamos. Bom, como eu disse para vocês, hoje tem dicas da Psi. Clarissa ficou um pouquinho sumidinha aqui por conta de demandas particulares, mas ela voltou com tudo e também vai dar algumas dicas para a gente sobre como lidar com o luto infantil. Vamos assistir? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre o luto infantil. O luto não é um tema fácil da gente conversar, né? Ainda mais se tratando dos nossos pequenos. Se nós adultos temos dificuldades, imagina conversar com eles. Bom, mas a primeira coisa importante que eu preciso que vocês entendam é que em cada fase do desenvolvimento da criança, a criança entende o luto de uma perspectiva diferente. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim, Clarissa? É fácil, olha só. Se a gente pensar numa fase de pré-escola, onde os pequenos têm ali até 3 anos, eles entendem um luto da perspectiva igual do desenho animado. Morreu nesse episódio, mas no episódio que vem tá lá de novo. Quando ele recebe a notícia de que algum bichinho de estimação ou que algum familiar ou colega próximo da família tenha falecido, ele entende que vai ser igual no desenho animado. Hoje ele não vai ver, mas amanhã ele vai ver. Quando eles já são um pouquinho maiores, ali entre 3 aninhos e meio até 5 aninhos, eles começam a entender que é um pouco diferente do desenho, mas eles ainda não conseguem entender que é irreversível. Eles ainda começam a pensar ali do tipo, o que está acontecendo, por que está todo mundo triste, por que eu não vejo mais essa pessoa com o passar dos dias? Mas eles já entendem que não é mais igual ao desenho animado. Depois dos 5 anos e meio, até mais ou menos os 7 anos, eles já começam a ter uma certeza de que é irreversível, que não vai ver mais, o famoso para sempre. Eu não vou ver nunca mais, para sempre eu não vou ver ele, mas eles também não conseguem entender com a mesma profundidade que o adulto. Mas eles já começam a entender que é algo triste, que pode ser algo ruim, ou melhor, que é algo ruim, né, num primeiro momento, porque eles começam a observar os comportamentos e as reações emocionais de nós, adultos, que estão ali no entorno deles. A partir dos 7 anos até os 9, eles entendem que não vão ver mais essa pessoa ou esse animalzinho, mas eles têm dificuldades de expressar o que eles estão sentindo. É só a partir ali, por volta dos 9, 10 anos, que eles conseguem entender a morte como muito próximo de nós adultos e alguns conseguem expressar os seus sentimentos e as suas emoções. Mas o que é mais importante da gente entender de todo esse processo do luto com a criança? Como a gente tem essas diferenças de entendimento, a gente precisa trazer para a criança que esse assunto do luto, esse tema do luto, seja algo o mais transparente possível. Então a gente precisa explicar para ela que o que acontece no velório, como é que a pessoa vai estar no velório, ou se é um animalzinho, como é que a gente vai fazer para se despedir desse animalzinho, tentando trazer com bastante clareza para ela, de uma forma natural, embora seja dolorosa, o que ocorre nesse momento do luto. Se a gente pensar no luto de um membro da família ou de algum amigo próximo, a gente não tem que forçar a criança a ir no velório, no enterro e tudo mais. Mas a gente precisa explicar para essa criança o que acontece nesses eventos. Porque caso ela queira ir, ela precisa entender aquela dinâmica. Por que ela vai ver outras pessoas chorando? Por que aquela determinada pessoa vai estar deitada dentro de uma coisa que ela ainda não entende muito bem, que o nome é caixão? A gente precisa ir pontuando esses critérios para ela, para esse maior esclarecimento.
Uma coisa que é muito comum, que eu vejo na prática, né, no dia a dia, é os pais às vezes falarem assim: olha, o titio, o vovô viajou. Ou, ó, o vovô, o titio, a vovó tá dormindo para sempre. Essas duas metáforas a gente precisa tomar muito cuidado em usar com a criança. Porque, ao mesmo tempo que a criança cria uma falsa esperança, dependendo dessa faixa etária de idade, por conta dessa compreensão, ela cria uma falsa esperança do que tipo, então ele vai acordar. Ou então ele vai voltar de viagem. Essas duas metáforas também podem desenvolver nessas crianças um medo de não querer viajar. Eu não vou viajar porque o meu tio viajou e nunca mais voltou. Ou então, eu não quero mais dormir. E a criança começa a apresentar dificuldade para dormir, porque a mamãe disse ou o papai disse que o vovô dormiu e ele nunca mais voltou, ele nunca mais apareceu. Então, essas duas metáforas, a gente precisa tomar muito cuidado com elas. As metáforas do tipo, ele virou uma estrelinha, ele foi morar no céu, ele descansou, podem até ser usadas com crianças, desde que antes da gente usar essas metáforas, a gente explique na linguagem dela o que é o luto, o que é a morte, para que ela entenda que esse virar estrelinha, esse ir morar no céu ou esse descanso não é algo 100% ruim. Bom, eu separei algumas dicas para vocês para a gente falar melhor, para lidar melhor com os nossos pequenos. Mas, antes de eu entrar nelas, eu preciso explicar uma outra coisa para vocês. Lembra que nos vídeos aqui anteriores, falando sobre o luto materno, eu comentei sobre as 5 fases do luto? A negação, a raiva, a negociação ou barganha, a depressão e a aceitação. Essas 5 fases do luto que nós adultos passamos, nossos pequenos também passam. Entretanto, eles vão mostrar pra gente, demonstrar pra gente que estão passando por essas fases de uma maneira diferente que nós adultos. Então, comportamentos que são esperados que a criança possa vir a apresentar durante esse processo do luto são raiva, comportamentos irritadiços, choros frequentes, medos do escuro, de dormir sozinho, ou simplesmente medos e não saber explicar do que, comportamentos de agredir a algum familiar, seja o pai, a mãe ou a avó, se caso perdeu o avô, pesadelos, isolamento, são comportamentos esperados que os nossos pequenos apresentem durante esse processo do luto ou depois da notícia da perda, seja de um animalzinho ou de um membro familiar. Entretanto, a gente precisa pensar, eu precisei pensar nas dicas baseados nas necessidades dos nossos pequenos. E são 6 necessidades. A primeira necessidade do nosso pequeno diante do luto é reconhecer a realidade dessa história, do que é a morte. Por isso que eu enfatizei tanto no início desse vídeo a importância da gente falar sobre luto e sobre morte com a criança da maneira mais natural possível e, claro, trazendo ali essa fala de acordo com a idade dela, porque ela precisa reconhecer o que é, ela precisa entender o que é. A segunda necessidade da criança é sentir a dor dessa perda, ou seja, a gente precisa permitir que ela sinta tristeza, raiva, que ela coloque para fora e se expresse da maneira que ela quer o quanto ela está sentindo essa dor de ter perdido, seja alguém da família ou algum animalzinho de estimação. A terceira necessidade dela... e antes de eu falar dessa terceira necessidade, aí lá vem uma dica. Quando a gente permite que a criança expresse esse sentimento, a gente abre ali para ela uma porta para ela chorar, para ela validar, e a gente só precisa acolher essa criança. Quando ela estiver nesse momento de demonstrar, seja com raiva, seja com choros ou com medos, a gente só precisa acolher nesse momento. Depois que aquele comportamento ir perdendo a intensidade,
a gente pode ir questionando ela o que está acontecendo, por que é que ela está se sentindo dessa maneira, para ela ir começando a verbalizar para você sobre esses sentimentos. Agora sim, a terceira necessidade é a gente permite a ela relembrar de fatos que ela vivenciou. Então, tenham fotos, vídeos, contem histórias, relembre desses fatos que ela vivenciou com a pessoa amada ou com o animalzinho que ela perdeu. A quarta necessidade da criança é desenvolver a identidade dela própria diante daquela pessoa ou do animalzinho que ela perdeu. Então, assim, nada de substituir o animalzinho por outro. Ela perdeu o cachorro, semana que vem a gente compra outro. Ela perdeu o gatinho, o peixinho, amanhã a gente compra outro. Não, permita que ela crie essa identidade com o que ela perdeu. Deixe ela validar os sentimentos, deixe ela falar sobre isso, deixe ela criar essa identidade dentro dela. Porque o vovô, o titio, a gente não consegue substituir e a gente nem deve substituir por outras pessoas. A criança precisa entender o quanto aquela pessoa ou aquele animalzinho fez parte da vida dela e por mais difícil e doloroso que seja, ela precisa começar a aprender a conviver com esse vazio que vai ficar dentro dela, porque ninguém vai substituir uma pessoa que ela perdeu e nenhum outro animalzinho vai substituir aquele animalzinho que ela perdeu. A quinta necessidade da criança está relacionada com a busca de significados. Então vai ser super natural que ao longo desse processo do luto, ela te questione, mas por que ele não vai voltar? Mas por que ele morreu? Por que Papai do Céu teve que levar? Não podia ser num outro momento? Permita que ela busque por isso. E se você não souber responder às perguntas do seu pequeno ou da sua pequena, simplesmente responda para ela que você está tão confuso quanto ela, que você não tem essas respostas. Seja sincero com ela e diga, meu filho, minha filha, eu também não sei essas respostas. Eu também não sei por que ele se foi agora, mas ele teve que ir. Vamos ficar juntos? Vamos relembrar sobre ele? Você quer ver uma foto? Você quer ver um vídeo? A última necessidade da criança, ao longo desse processo, é a mais importante de todas, que é receber apoio dos familiares. Ela precisa de compaixão, ela precisa de acolhimento. Nós, responsáveis por esses pequenos, precisamos estar ali para acolher, para dar um abraço, para ouvir, para permitir que ela coloque e expresse os sentimentos dela. Não só no momento em que perdeu, no momento da notícia, nas semanas posteriores à perda ou nos meses, mas durante o tempo que for necessário para ela, porque o luto, ele não é um evento, ele não é num dia, em 7 dias, ele é um processo e cada pessoa passa por esse processo por um tempo único seu. Você pode passar pelas 5 fases do processo de luto em 1 semana, em 15 dias, em 1 mês, mas a criança pode ser extremamente diferente de você. Ela pode levar muito mais tempo para compreender essa perda. Então, nós como adultos, vocês como pais, avós, precisam dar esse apoio constantemente, diariamente. Eu separei aqui alguns filmes e alguns livros que podem ajudar a vocês durante esse processo para irem conversando com a criança, para irem mostrando para ela como ocorre o processo da perda nos seus diferentes momentos, nas suas diferentes etapas, porque uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui é quanto menorzinho a criança, ali ainda na fase da pré-escola, sabe que eu comentei até os 6 aninhos ali, que tem essa dificuldade de entender que é irreversível, eles também costumam achar que a morte só vai acontecer com alguém lá longe dele. Ou então, porque o animalzinho ficou doente, já estava muito velhinho. E eles precisam entender que não, que a morte pode acontecer em qualquer momento. A gente não tem uma idade para morrer, mas a morte acontece. Então, os 3
eu separei 3 filmezinhos e 2 livros. E aí eu vou colar aqui para eu não falar errado, viu? O primeiro filme que eu separei é um clássico muito legal, que é o Rei Leão. Aquele primeiro de todos, que tem a morte do pai do Simba. Super bacana pra gente trabalhar com a criança sobre a morte de um familiar mais próximo, como é o filme. O segundo é o Up, Altas Aventuras. Ali fala sobre a morte de uma idosa, mas que eles tinham ali todo um relacionamento super bacana, né? Entre o casal. E aí o quanto o Sr. Frederiksen fica triste ao perder a esposa dele. O terceiro filme é o Viva, A Vida é uma Festa, que mostra para a criança que por mais que a morte seja algo doloroso, um processo difícil no começo, a gente pode ressignificar ela, trazendo essa saudade, e com o tempo a gente consegue falar de bons momentos sem sentir aquele apertozinho lá no peito, que aquele vazio que a gente está sentindo ali naquele momento que a gente perdeu. Ao longo do tempo, a gente vai conseguindo conviver com ele. Ele vai ser dolorido? Vai, em alguns momentos, com certeza vai doer, mas a gente consegue aprender a lidar com essa dor, porque o Viva, ele traz essa abordagem da morte, mas numa perspectiva contente, de celebrar que as pessoas estão num lugar melhor, reunidas. Super bacana. 2 livros eu separei também para vocês, mas aí os adultos aqui responsáveis precisam ler com os pequenos, ok? Porque vão haver questionamentos. Se tiver alguma palavrinha difícil, a gente pode colocar no entendimento da criança, combinado? Bom, o primeiro livro é Pra Onde Vamos Quando Desaparecemos, da Isabel Munhoz e da Madalena Matoso. Super bacana essa leitura. E o segundo é super atual, ele foi lançado agora no período da pandemia, da Marilu Rodrigues, que é O que eu faço com esse buraco? Ela traz aí uma perspectiva da morte por conta desse cenário da pandemia, então ele está super atual, mas também a gente pode trabalhar independente do contexto da pandemia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês tiverem dúvidas ou se vocês perceberem que os pequenos precisam de um suporte para além do suporte familiar, busquem um profissional da área da psicologia infantil para poder auxiliar seu pequeno e trabalhar melhor com eles essas emoções que estão ali permeando o luto, ok? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar que eu respondo para vocês. Mas mesmo que esse tema que seja um tema difícil, eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima! Para você que não consegue assistir nosso programa ao vivo, acompanhe nas redes sociais da TVC, que lá fica disponível o programa para você assistir na hora que você puder. Chega de suspense e vamos assistir o vídeo da criança que venceu o concurso do ensaio de Natal valendo um ensaio fotográfico no estúdio da Fernanda Bugarelli. Olá, meu nome é Beatriz, eu tenho 9 anos e hoje eu vim falar por que eu mereço ganhar o ensaio fotográfico de Natal. Primeiro, porque o Natal tem um significado muito importante para mim, que é estar junto de quem a gente ama, com a família, com os amigos, e também porque é o nascimento de Jesus. E não tem muita gente que esquece o significado do Natal. Eu nunca esqueci e nunca esquecerei. Eu sempre quis fazer um ensaio fotográfico de Natal, então essa é a minha oportunidade. Tchau! Ah, que coisa mais linda! Parabéns, Beatriz! Tenho certeza que você vai amar fazer as fotos. A equipe do programa vai entrar em contato com a sua mamãe e para ela combinar para vocês fazerem essas fotos lindíssimas, tá bom? Bom, no programa de hoje a gente viu a importância de falar sobre o luto com a criança, como lidar com isso e tiramos o seguinte ensinamento: com as crianças, o melhor caminho é sempre falar a verdade
e acolher. Acolher aquele sentimento ruim que ela está sentindo naquele momento, mas que vai passar com o apoio dos pais, com o apoio da família, tá bom? Bom, como sempre, eu visto o Manzo, que hoje me deu um look super colorido, super vibrante, muito obrigada. E fiquem aí, porque na semana que vem tem mais novidade aqui no Nasceu, Bora Cuidar. Tchau, tchau, gente! TVC, 20 anos com você.